Fala galera cervejeira, beleza? Aula 8 do nosso curso de produção cervejeira sustentável. Para chegarmos a uma produção de cerveja sustentável, é imprescindível saber também o quanto nós iremos usar de insumos para depois aí buscar aproveitá-los de uma forma adequada. Os cálculos cervejeiros é o que possibilita estimarmos a composição dos insumos da nossa receita. E antes de tudo, de começar todo esse processo aí de produção, que nós já apresentamos nas aulas anteriores, é importante a gente ter um planejamento dessa produção e é isso que é o que a gente vai ver nessa aula agora. Eu sou Luiz Villani, formando do curso superior em Tecnologia de Produção Cervejeira da Faculdade Anhanguera. Essa aula faz parte do projeto de extensão Produção de Cerveja Sustentável. E esse é o canal Vilas Universo Cervejeiro. Podem ficar tranquilos, viu gente, porque nós só vamos mostrar aqui a importância dos cálculos cervejeiros. Nós não vamos mostrar nada assustador nesse curso não. Para um curso básico é importante a gente entender os cálculos, porque saber as fórmulas e calcular tudo não é a nossa intenção aqui, até porque nós temos calculadoras disponíveis na internet e aplicativos e softwares que fazem tudo isso para a gente. No básico, é interessante termos aí uma ideia de como essas calculadoras funcionam, que fórmulas elas aplicam, para a gente ter uma ideia em termos de números mesmo, até mesmo para fazer determinadas escolhas nas nossas receitas. Quando a gente aí precisa de última hora de trocar um insumo, a gente está no Abril Shop fazendo uma escolha, se eu souber o princípio básico desses cálculos, eu posso inclusive fazer essa substituição por minha conta própria ali, sem conhecer muito do processo ali dos maltes. Por exemplo, eu quero produzir 20 litros de uma cerveja com uma densidade original de cerca de 1045. Então, como que eu entenderia aí, como que eu preciso calcular o malte para essa receita, né? Para saber isso, com base em um cálculo simples, a gente pode aplicar a seguinte fórmula para o peso total de malte, o PTM. PTM é igual a 5 vezes o volume vezes a OG-1. Ou seja, 5 é uma constante, ok? Aí a gente multiplica pelo volume que a gente pretende produzir em litros, depois a gente multiplica tudo isso pela OG pretendida menos 1. No nosso exemplo seria então 5 vezes 20 litros multiplicado pela OG pretendida menos 1. Ou seja, essa OG seria 1045 menos 1, que é igual a 0,45. Portanto, o peso total do nosso malte seria 5 vezes 20, que dá 100, multiplicado por 0,45, que vai resultar então em 4,5 kg de malte. Se formos usar uma combinação de maltes, então, basta fazer uma regra de 3 com o percentual que cada tipo de malte que a gente vai utilizar aí para saber a quantidade total, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças, não. Lembrando-se, das regras percentuais indicadas para cada tipo de malte que a gente também já mostrou. Eu não posso usar 100% de malte torrado, Eu vou utilizar no máximo aí 5%. Isso então já dá uma ideia aí, uma ideia boa, de como que a gente pode desenhar uma receita independente de termos ou não um dispositivo, aí, um software, um aplicativo à disposição no momento. Da mesma forma, nós podemos proceder para calcular o chamado IBU, ou a Unidade Internacional de Amargor, que é o que significa o IBU. O cálculo do IBU também dependerá da OG pretendida e de variáveis como o tempo de fervura, da variedade do próprio lúpulo, porque a gente tem que saber o quanto que ele tem de alfa-ácido, que é o que vai produzir o amargor, e nesse caso esse dado é fornecido pelo produtor, não tem outro jeito da gente identificar comprando um malte a não ser comprando um lúpulo a não ser pela própria embalagem. A fórmula é a seguinte: o IBU é igual a
AA, que é um fator de cálculo de alfa-ácido, né? E ele já é pré-definido também, tá? Então a gente tem uma tabela que considera a OG, porque a OG ela vai interferir no dulçor, e aí a gente vai ter que saber essa combinação. Então essa tabela ela já informa alguns dados pré-calculados para a gente, para facilitar essa compreensão. E o tempo de fervura, né? Então deixa eu mostrar aqui como é que a gente faz isso, né? Mostrar essa tabela, porque vai ficar mais fácil para a gente entender aí o que isso significa em termos das relações com a OG. No planejamento, seria então a OG almejada, isso multiplicado pelo percentual de alfa-ácido que é dado pelo lúpulo, pelo próprio fabricante, né? E esse número, que é o percentual de AA, né? E esse número deve ser convertido em decimal. Então depois a gente multiplica isso pela quantidade de lúpulo que a gente pretende usar. E por fim, multiplicamos por 1000. Esse resultado deve ser dividido pelo volume final que foi para o fermentador em termos de litros. Então, para a gente entender aqui, o cálculo é simples. Eu pretendo levar 22 litros de mosto para o fermentador e quero uma cerveja com 40 de IBU. Quantas gramas de lúpulo? Eu vou pegar aqui uma variedade, o Columbus, né, dessa safra que eu estou mostrando aqui, né, do exemplo, que a gente iria precisar. Bora lá resolver isso. Então, 40 de IBU, né, que é o que eu almejo, eu consulto a tabela. Então a gente vai lá na tabela, vou fazer aqui uma adição de lúpulo a 60 minutos e minha OG será de 1060. Então a fórmula ficará 40 de IBU é igual a alfa-ácido, e aí eu olho aqui na tabela e vamos lá conferir aqui esse valor, dá 0,211, e aí sim, vezes o percentual do alfa-ácido, que é 0,201 vezes 1000. Então, eu pego a fórmula da tabela, multiplico pelo alfa-ácido, né? E aí em números decimais, né? Lembrar sempre disso, que eu vou pegar o percentual e transformar em número decimal, vezes 1000. Jogando na fórmula, a quantidade de lúpulo seria 880 dividido por 42,4, ou seja, vamos ter que adicionar 20,7 gramas de lúpulo a 60 minutos da fervura. Agora, essa informação é interessante porque grande parte das safras dos lúpulos, o alfa-ácido do Columbus está entre 15 e 17. Com essa variação, se considerarmos que temos um lúpulo com 15% de alfa-ácido, seriam necessários, nesse caso, de 27 gramas para a gente atingir aí o IBU. São quase 7 gramas a mais. Isso faz diferença até para o cervejeiro caseiro, dependendo do lúpulo que ele está utilizando e o número de braçagens que ele faz. Tem gente que não sabe dessas questões e acaba simplesmente aplicando, vai replicando. A diferença em termos de sensorial, de percepção, talvez ela não seja perceptível, tá? Isso talvez para grandes especialistas aí que trabalham com essa área de degustação. Mas eu acho que, de uma forma geral, pode ser que não faça tanta diferença. Mas em termos econômicos faz diferença, porque se você pode usar menos para ter o mesmo resultado, por que você vai ficar gastando sempre a mais em cada abraçagem? Então acaba que você tem um desperdício também de lúpulo, e isso faz parte do nosso processo de sustentabilidade. No Beersmith, por exemplo, né, que é um aplicativo de elaboração de receitas de cerveja, a gente pode alterar essa informação do percentual de alfa-ácido utilizando a que consta no rótulo que a gente comprou, né? E ele vai fazer essa correção automaticamente. Então, portanto, é importante a gente analisar isso para a gente poder utilizar essa ferramenta de forma adequada. Eu antes, gente, confesso que eu não olhava isso, né? E a gente acaba tendo um resultado bom, né? Quando a gente começa a ficar com um controle de qualidade mais apurado, aí, de querer mais detalhes, conhecer mais sobre cerveja, que a gente vai se apropriando de algumas informações e aí esses detalhes vão fazendo a diferença na nossa produção. Em relação ao cálculo de leveduras,
Eu não vou aqui entrar em detalhes não, tá? Recomendo usar direto mesmo as calculadoras da internet ou dos aplicativos. E por quê? Porque é necessário a gente fazer uma média de possíveis células viáveis, né, visto que os fabricantes eles indicam uma quantidade mínima nos rótulos, que eles garantem que estariam viáveis naquele pacote. Então eles já fazem um cálculo aí de possíveis perdas que tem com o armazenamento. Isso quer dizer que nós podemos ter mais células viáveis do que a gente imagina naquele rótulo. E aí a gente já pode pegar essa informação, né, em sites que se baseiam em pesquisas para desenvolver fórmulas e utilizar isso de uma forma mais consciente. Isso na indústria é diferente porque lembra quando a gente falou de uma das diferenças do produtor caseiro com o industrial, que é a estrutura dos laboratórios das cervejarias, né? Então quem tem um bom laboratório numa cervejaria, uma questão básica até para você fazer o reaproveitamento de levedura é você ter a estrutura para contagem de células viáveis. E isso vai ser muito mais confiável para você reutilizar aquela levedura. Uma forma de sempre padronizar, né, e calcular com base em fontes mais precisas, né, seria justamente a sua própria contagem. Então, tendo essa estrutura, fica mais fácil da gente poder fazer esse procedimento com maior confiança. Ao elaborar uma receita, nós temos que levar tudo isso que nós falamos aqui, né, em consideração. O guia de estilo do BJCP, ele traz informações de ingredientes típicos. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma American IPA, né, eles fornecem uma informação sobre o que é o perfil dessa cerveja. Então vamos consultar essa American IPA. Ela tem então como ingredientes característicos malte base, que é o Pale Ale, levedura americana ou inglesa com um perfil limpo ou levemente frutado. Geralmente produzida totalmente a partir de maltes, mas são aceitáveis adições de açúcares. O uso restringido de maltes cristal. Então pode-se usar o malte cristal. Eu vou até fazer uma receita que eu vou fazer um ajuste de cor com malte cristal. Frequentemente usa-se lúpulo americano ou do Novo Mundo, né? Mas qualquer variedade é aceitável. Continua a ser lançadas aí novas variedades de lúpulo nos Estados Unidos, na Austrália, que são lúpulos diferentes, interessantes, que a gente precisa conhecer e que podem ser aplicados porque a escola americana ela está mais aberta a essas experiências sensoriais com aromas e sabores dos lúpulos. Ou seja, eles possuem certa flexibilidade de testarmos novos lúpulos. Eu vou elaborar aqui uma receita e nós temos aplicativos gratuitos disponibilizados na internet, ok? Então, esses aplicativos eles ajudam demais a nossa produção caseira, porque eles facilitam aí, eles vão estimando para a gente, a partir desses cálculos que a gente viu aqui e outros, né, que são um pouco mais complexos, uma diversidade de ferramenta que a gente tem aí, que a gente pode utilizar, lançar a mão para facilitar, evitar qualquer tipo de erro nesse processo de elaboração de receitas. Na indústria, isso é diferente, porque a gente precisa considerar as informações fornecidas pelos próprios fornecedores, sempre que possível, tá? Porque é importante certificar se aquele insumo que você comprou tem todas as propriedades e você fazer os ajustes específicos desses cálculos. Pode até utilizar os softwares, mas com os devidos ajustes de acordo com cada safra que a gente pega. Um erro pequeno, numa escala pequena de produção, ele pode não se tornar um erro grande em termos de resultado final, né? Mas no processo de padronização de cervejas, e aí falando sobre o controle de qualidade da indústria, isso tem que ser levado em consideração porque isso pode criar um grande estrago na imagem da própria empresa. Mas o nosso curso aqui, eu vou usar mesmo o Beersmith, é um software pago, tá? Eu já adquiri a licença desse software e eu gosto muito dele. Eu acho ele básico e acho que valeu a pena investir nele. Mas a gente tem, sinceramente, boas
ferramentas gratuitas também à disposição. E na minha produção caseira, então, o Beersmith permite aí fazer algum ajuste com as informações que a gente tem dos fornecedores, que vai facilitar também no ajuste do cálculo. Para hoje, nós vamos produzir uma American IPA, e essa é uma cerveja mais alcoólica, né? Ou seja, ela tem uma OG um pouco maior. A gente está falando aí, pelo estilo, ela vai variar pelo BJCP, né? Entre 1056 e 1070, gerando em cervejas entre 5,5% e 7,5% de teor alcoólico. Usar essa receita vai ser importante porque a gente vai reaproveitar, a gente vai lavar o malte depois de feita essa braçagem para uma outra braçagem, aproveitando ainda aí resquícios de açúcares que a gente pode extrair desse malte, deixando a nossa próxima braçagem mais barata. Então essa é a ideia da produção sustentável. Para ela, gente, nós esperamos ter uma FG de 1008 a 1014, a cor deve ficar entre 6 e 14 na escala SRM, e produzir essa cerveja, ela me proporciona aí reutilizar então os maltes numa nova produção, que aí sim vai ter uma OG muito mais baixa, né? Então a gente vai tentar extrair o resto desses açúcares e usar só uma complementação para a gente chegar a uma OG que saia uma cerveja. Então uma cerveja aí mais leve, talvez de 4,5%, acho que até menos, talvez aí de 3,5% a 4% de álcool já seria interessante, ou um pouco menos é possível a gente fazer uma Cream Ale, por exemplo, com 3% de álcool também, que fique interessante e a gente pode ver se é possível reaproveitar isso com uma certa qualidade. O problema aqui é que quando a gente faz uma segunda braçagem dessa forma, a gente faz uma braçagem no escuro em termos do quanto que a gente ainda pode extrair dos açúcares desse malte. Então, com uma lavagem, pode ser que a gente não tenha encerrado o processo, e eu não fiz mash out por isso, porque eu posso utilizar esse bagaço na minha braçagem, na minha outra braçagem também, e ainda extrair algum resquício que ele pudesse ter ali de açúcar, né, e fazer a conversão do amido. Como eu fiz o teste de iodo, eu sei que pode ser que tenha um percentualzinho, mas eu sei que é muito pouco, porque a grande parte já tinha ficado amarelo, né, mais amarelado, a maior parte eu acho que eu já extraí sim. Mas é possível a gente fazer até pela lavagem que vai ficar nesses grãos, a gente usar uma concentração de água que consiga ainda retirar açúcares desses grãos. No Brasil, algumas cervejarias têm aproveitado não só o malte, como o trub também, que é o resto da sujeira que fica no final da fervura. Então essa lama de sujeira, ela ainda contém lúpulos, né, que podem dar um amargor em uma nova produção. Não indico fazer a utilização do trub no início da fervura, porque não só o tempo de fervura vai se estender muito grande, a gente já fez 60 minutos de fervura, a gente iria então para 120 minutos de fervura, então a gente pode começar também a tirar alguns sabores indesejáveis, tá? Então eu indico fazer ela de 30 minutos, a utilização do trub, de 30 minutos da fervura para cima, tá? Principalmente, nós temos que lembrar um outro detalhe também que é importante, o seguinte, nós estamos fazendo uma cerveja de baixa gravidade, isso quer dizer que ela tem pouco teor de açúcar, né? Aquele moço ali tem pouco açúcar. Tendo pouco açúcar, o amargor ele vai sobressair mais, aí a gente tem uma relação de amargor e dulçor que possivelmente vai criar também alguns sabores indesejáveis, porque ela vai ficar diferente do que fica, por exemplo, uma IPA, que mesmo sendo muito amarga, ela tem um equilíbrio, porque ela é muito mais alcoólica, ela tem um equilíbrio com o dulçor dos maltes. Então, ainda destaca o amargor, mas não destaca o amargor como pode ser destacado numa cerveja mais leve, tá? Aqui no Brasil também já tem sido até chamado aí, né, esse estilo, né, na produção de Trub Beer, né, ou Trub Session, né, que é essa segunda braçagem de reaproveitamento. Esse processo vem transformando também uma prática de cervejeiros caseiros que têm obtido bons resultados com uma segunda cerveja aí muitíssimo barata e com uma qualidade boa.
Então, o que nos leva aí a conhecer esse processo de produção aí com reaproveitamento, né, para que a gente possa trabalhar nesse processo de produção sustentável. Empresas que estão utilizando isso, eles conseguem produzir uma cerveja com um custo muito mais baixo e repassar isso, inclusive, para o consumidor nessas levas de Trub Session. É algo muito interessante que o mercado está começando a descobrir e com estudos, possivelmente, a gente vai evoluir muito nessa questão. As imagens que eu tenho mostrado aqui na aula são justamente de uma produção já planejada para o reaproveitamento. Uma delas é em uma outra braçagem que eu fiz de uma cerveja mais simples mesmo, que também é um trabalho da faculdade Anhanguera que eu preciso concluir, né, que é o monitoramento do processo de fermentação, e a outra é uma braçagem de uma American IPA mesmo. Então, como eu venho dizendo, a gente está produzindo apenas 10 litros dessas cervejas. E essa produção se inicia por um planejamento adequado. Né? Primeira coisa, eu abro então o meu software, eu vou escolher o meu equipamento, que aqui no caso eu tenho alguns equipamentos diferentes, é o de 45 litros, que eu vou escolher e ajustar para produzir 10 litros e meio. Ele acelera muito a produção porque eu faço a fervura aqui em 4 bocas do fogão. Então, quando eu uso esse equipamento para fazer 4 litros, eu tenho uma perda maior, porque a panela é maior, então o trub é uma perda maior, que nesse caso me interessa, porque eu vou ter uma perda de um trub que vai ser de alta densidade e vai também ajudar, então, na produção da segunda cerveja. Então, ele acaba sendo um ajuste nesse caso aqui. E depois disso, então, eu venho aqui na aba Estilos e escolho o estilo que eu desejo, American IPA. Para reaproveitar os grãos, é importante que essa braçagem inicial, então, seja um estilo de alta gravidade, como eu já falei, né? Um moço mais denso, que gera aí uma cerveja mais alcoólica, que vai ajudar aí na conversão, no ajuste, né, da conversão da segunda cerveja. Veja que todas as informações sobre comparação com o guia de estilos, elas estão aqui no software zeradas. A OG está em 1000, né, o que significa zerada, ok? E aí eu seleciono também aqui em mostura o método de braçagem que eu vou fazer, porque faz diferente nessa mostura. Eu vou usar aqui o BIAB com corpo full, né, que é um corpo alto, né? E agora vou até o ícone adicionar fermentáveis e ao clicar ele abre uma aba para adição de maltes. Eu seleciono o meu malte, vou procurar aqui o Pale Ale, né, que é o recomendável para esse estilo, conforme o descrito nos estilos do BJCP. Clico nele, venho aqui até a quantidade, adiciono 3 quilos, malte Pale Ale, é para mostura, isso mesmo, ok. Percebam que os parâmetros agora já mudaram. A OG está com 1059, entrando aí na faixa verde, né? Isso já está dentro do estilo. O IBU ainda zerado, até porque eu não adicionei lúpulo. Então fica, logicamente, na faixa vermelha e fora do estilo, né? A cor foi para 5 SRM. E o ABV, que é o percentual alcoólico, está quase entrando no estilo, praticamente no estilo. Está com 5,4, o estilo é 5, né? Já entra dentro do estilo, mas falta um pouquinho. Então eu volto aqui a adicionar fermentáveis, eu acrescento um pouco de malte cristal, isso também está dentro das recomendações do BJCP, vou adicionar 250 gramas do malte Chateau Cristal. Beleza, agora a OG foi para 1063, o IBU ainda não mudou, né? Ainda não adicionei os lúpulos, e a cor foi para 10,8 na escala SRM, com o ABV passando para 5,9. Percebam também que a porcentagem dos maltes está em 92,3% do malte base, que é o Pale Ale, e 7,7% de malte cristal. Então, está em conformidade com as recomendações para a gente utilizar aí os maltes. Então, a exceção é o IBU, né? O resto tudo já entrou no estilo. Bora então colocar esse IBU dentro do perfil dessa cerveja, desse estilo de cerveja. Vamos adicionar lúpulo. Eu vou escolher aqui o Columbus, né, que é um lúpulo de amargor. Ele é mais barato, ele rende bem e é um lúpulo americano. Então está dentro do perfil também do estilo.
Na minha embalagem aqui, ó, o fabricante registrou o alfa-ácido dele como 15,1%. Então eu venho aqui na lista, eu escolho Columbus. Reparem que no padrão do software ele está com 14% de alfa-ácido e eu tenho um outro Columbus aqui na lista com 15,5%. Então vou até escolher esse, está mais próximo, né? Então isso geraria aí um IBU de 80,9%. Eu adiciono aqui 25 gramas, né, a 60 minutos do final da fervura, e reparem aí então que o IBU já até agora estourou o estilo, né? Foi para 80,9, mas tem um outro detalhe. Essa safra minha, então, sendo de 15,1, eu posso tentar fazer um ajuste. Então eu vou aqui, clico de novo, escolho agora o perfil. Eu posso ajustar aqui, ó, tá com 15,5, eu vou passar para 15,1. Passou para 78,8. Ainda está estourado no estilo? Tá. Mas eu vou deixar assim mesmo, eu não vou fazer nenhuma correção não, porque eu não quero fazer uma outra dosagem, eu não quero guardar um pouquinho de lúpulo ali, ele vai acabar envelhecendo, não sei se eu vou usar ele para outra braçagem próxima agora, então vou deixar dessa forma mesmo. E aí, gente, com a minha percepção sensorial, talvez eu nem perceba essa variação, tá? De 70 para 78, já acima de 70%, já é muito difícil de perceber, já é muito amargo, né? Então a gente não tem tanta percepção aí, talvez uma pessoa mais treinada possa até ter. Eu não vou perceber isso no resultado da minha cerveja. Se estivesse fazendo para um concurso, era outra história. Mas aqui é uma receita básica, eu não vou me preocupar tanto com essa questão nesse nível de amargor. Se fosse para uma cerveja Pilsen, para uma Cream Ale, aí justificaria, porque a alteração vai provocar um sensorial muito diferente. Um pouco mais de IBU, ele já dá uma diferença no amargor, porque é uma cerveja menos maltada, né? Então não tem um equilíbrio. Para você equilibrar o dulçor dos maltes com o amargor dos lúpulos, você tem que tomar mais cuidado com o IBU, sim. Mas já numa cerveja mais maltada e uma cerveja nos estilos IPA, já não faz tanta diferença assim não. Mas vamos lá. Eu vou adicionar também o Citra. O meu aqui está com 13,6%, né, de alfa-ácido. No software aqui, ó, eu busco ele está com 12%. Eu vou adicionar 35 gramas, seleciono aqui o Dry Hopping, né? Ele vai ficar aqui na mesma margem, porque o software não considera que vai gerar amargor sem tempo de fervura. Mas no fundo a gente tem uma pequena diferença. Daqui a pouco eu comento sobre ela, mas antes eu vou falar que eu vou fazer um dry hopping de 3 dias, tá? E eu espero então turbinar no aroma aí com esses 3 dias só. Mais dias, gente, eu poderia fazer com mais dias, não teria problema. Mas quando a gente passa aí de uma semana, por exemplo, a gente já começa a ter um graminho ali, outros sensoriais do lúpulo que a gente não deseja. Por isso, eu estou fazendo 3 dias, porque eu vou também reaproveitar esse lúpulo para um dry hopping de mais 3 dias, só que em outra leva que vai ser na Trub Session. Então eu já estou pensando no reaproveitamento e 3 dias seria suficiente. E na outra cerveja eu vou fazer 2, 3 dias também, vai ser tranquilo. A levedura vai ser o S05. Depois eu falo aqui porque eu não vou usar ela no pacote, é um pacote aqui na receita, mas eu vou usar esse pacote para fazer uma propagação. É um pequeno starter do fermento S05. Eu vou usar meio litro de mosto dessa mesma produção, esperar esfriar, oxigenar esse mosto, adicionar o fermento e deixar por 24 horas em agitação num agitador magnético. Não tem agitador magnético? É possível fazer com garrafa PET, tá? Eu adiciono na garrafa PET e aí de tempos em tempos eu agito. Eu pego essa garrafa e vou agitando, vou chacoalhando ela. Então isso é uma possibilidade que a gente tem de fazer de forma barata e também ter uma propagação que é recomendada inclusive em livros, tá, gente? Não é uma coisa só de internet, de youtuber que a gente acaba
achando que a pessoa inventou, descobriu, mas essa é uma recomendação mesmo de pessoas, inclusive, que trabalham com propagação de leveduras e que já constatou que existe um bom resultado a partir dessa utilização do método de agitação. Ou seja, a mesma lógica de fornecer oxigênio para o mosto, ela deve ser observada sempre, né, na propagação também do starter, né, antes da inoculação do fermento, e as leveduras irão então se multiplicar. O starter não estressa a levedura, tá? É porque ela se adapta a esse meio que está ali em agitação e recebendo oxigênio, que é algo recomendado, inclusive, pelo fabricante, né? Então, ela gosta do oxigênio. A gente pode, inclusive, quando a gente vai utilizar uma levedura seca, o fabricante ele recomenda que a gente faça a hidratação dela, para ela sair do estado que ela está adormecida, né? Para ela ir se adaptando aos poucos. No caso do starter, a gente já faz a inoculação dela num processo que vai fazer essa hidratação aos poucos e na presença de oxigênio e de uma agitação suave. Para hidratar, então, se fosse um outro processo aí, é importante a gente falar também, você deve ferver meio copo aí de água, né, para um pacote de 11 gramas de levedura, sanitize o copo vazio, espere esfriar a água, passe o conteúdo moço então para o copo, né, adicione o fermento e agite levemente o copo. Eu hoje uso até meu agitador às vezes para fazer essa agitação mais rápido. A gente espera aí 15 minutos para proceder à inoculação no fermento quando a gente está utilizando só a levedura hidratada, que não é o nosso caso aqui hoje. Então, voltando ao starter, que é o nosso caso aqui hoje, eu vou dividi-lo e usar só a metade dele para uma leva de 10 litros da American IPA, né? Ela nem vai render tanto, tá? Porque, como eu disse, eu já vou tirar meio litro para fazer um starter, fazer a propagação, e nós teremos aí outras perdas também no processo, mas o resto dos 250 ml que sobram da minha inoculação, que eu vou usar só metade da garrafa, eu vou deixar numa garrafa PET sanitizada e usar na próxima propagação. Quando eu for fazer então a cerveja de reaproveitamento, eu vou separar mais 250 ml do mosto, adicionar a esse starter, então ele volta a formar meio litro, né, e agitar novamente por 24 horas. Com isso, aquela levedura que estava nos 250 ml iniciais, elas vão se propagar novamente, né? E aí eu tenho que observar para não iniciar com ela gelada, esperar ela entrar na temperatura ambiente para a gente voltar com a propagação na temperatura que a gente vai inocular a levedura. E depois eu vou complementar então, né, fazendo esse starter, usar os 250 ml, metade, guardar novamente, e aí eu vou tendo um cultivo dessas leveduras. Essas leveduras, elas vão perder algumas propriedades, algumas vão morrer, algumas vão se tornar aí menos produtivas ao longo do tempo. Então, a gente pode reaproveitar de umas 4 ou 5 vezes dessa forma. Então, um pacote de levedura que eu utilizar em uma braçagem, eu posso utilizá-lo em 4 ou 5 braçagens. Então, eu tenho uma redução de custo considerável, também sendo uma outra forma de produção sustentável em relação às leveduras. Sobre o reaproveitamento do lúpulo, eu tenho que destacar, né, que eu também vou fazer um dry hopping, como eu disse, são na realidade 35 gramas do citra, né? E eu vou colocá-lo no balde fermentador, né, em um bag. Então ele vai estar dentro de um bag. Por quê? Eu vou retirar esse lúpulo e imediatamente passar ele para um outro fermentador ali. Então, com todos os procedimentos de sanitização, existe risco de contaminação de um balde para o outro? Existe, mas como eu tenho tomado esse cuidado com todas as braçagens, eu acredito que eu não vai ter problema. Já fiz algo nesse sentido e nunca tive problema. E aí eu fiz um dry hopping de 3 dias só. Por quê? Um dry hop mais extenso, ele começa a mudar as propriedades do lúpulo. A gente começa a extrair do lúpulo sabores gramíneos que vão passar para a cerveja. Então eu vou fazer um dry hopping de 3 dias e depois um dry hopping de mais 2 dias para que a gente possa
Na Trub Beer também tem um sensorial diferente que pode dar uma característica muito boa para essa cerveja. O resultado disso e o detalhamento desses procedimentos vai ficar para vídeos extras, tá? Porque eu preciso concluir o projeto de extensão, eu preciso encaminhar todo esse projeto de extensão e não vai dar tempo ainda de ficar pronto até eu finalizar o curso. Mas eu vou gravar vídeos que vão ficar aí no canal Vilas Universo Cervejeiro, que vai explicar aí sim, mostrando como que vai ser a prova dessa cerveja, né? Como é que vai ser a degustação depois das nossas cervejas produzidas, tanto a primeira, a IPA, quanto a nossa Trub Beer ou Trub Session. E eu apliquei aqui a calculadora de starter do site Brewers Friend, né? Nós fornecemos os dados do perfil da nossa cerveja, a OG, o volume que a gente vai fermentar, né? Que a gente vai levar para o fermentador, o tipo de fermento, se ele é líquido, se ele é seco, no nosso caso é seco, e ele calcula a quantidade necessária de starter. Meio litro será suficiente, portanto, foi possível aproveitar essa levedura mais vezes a partir desse procedimento. Depois eu diminuí isso para 250 ml e percebi que era suficiente. Então eu falei assim, não, eu vou fazer um starter de meio litro e vou utilizar os 250 ml, tá? Então eu vou conseguir aproveitar aí só mesmo para esse tipo de braçagem com um pouco de fermento nesses starters. Isso está sendo possível porque eu estou utilizando um pacote para 10 litros, tá? Já geralmente o próprio pacote ele já me permite praticamente quase, tá? Ele não chega, nem sempre ele chega, dependendo da OG, ele não chega na quantidade ideal de leveduras. Mas geralmente um pacote é como se eu estivesse usando 2 pacotes para 20 litros, é sempre suficiente. E isso me dá a certeza, né, de que um starter maior aí seria desnecessário, tá? Então eu não preciso me preocupar com isso. A redução do custo aqui, então, ela é muito grande. Na realidade, considerando que eu comprei aí efetivamente para fazer essa cerveja de reaproveitamento, né, eu comprei R$ 9,00 de malte, não estou utilizando mais nada além disso, né? Porque eu vou fazer uma mistura com 1 kg de malte Pilsen, para complementar aí o reaproveitamento da cama de grãos. Se for o caso, eu vou usar o flocão, que é o milho, né? Mas não quero. Então, vamos ver na braçagem como que isso vai ficar, e aí eu detalho aqui para vocês ainda no curso, nessa aula mesmo. Mas espero que a gente consiga alcançar uma OG de entre 1035 e 1040, já sairia uma cervejinha básica ali para a gente. Ou seja, o custo para 1 litro, lógico que tem todo o meu trabalho, mas o custo que eu estou usando é de 90 centavos, né, para essa cerveja de reaproveitamento. Claro que a American IPA ficou num preço mais alto, ela custou aí R$ 89,00 para 10 litros, ou seja, ficou também em torno de R$ 9,00 o litro, né, de uma cerveja de excelente qualidade que eu não encontro no mercado para comprar por um latão, por exemplo, por R$ 4,50. Então está muito bom, né, o preço de ambas as cervejas, mas principalmente essa possibilidade do reaproveitamento, ele ainda torna mais interessante aí financeiramente, né, para os nossos custos de produção. Por fim, o controle da temperatura de fermentação. As leveduras, elas atuam com diferentes características dependendo então da faixa de temperatura, né, lager ou ale, né, que a gente vai fazer essa fermentação. Utilizar equipamentos com termostatos, né, que possam aí controlar a faixa de temperatura da sua fermentação, isso é determinante na qualidade da produção, tá, gente? Isso não tem jeito. Como eu já expliquei isso em outras aulas em relação à distinção das lagers e das ales, o controle de temperatura ele faz muita diferença sim. Então isso é interessante a gente adquirir com o tempo também, e o mais rápido possível eu recomendaria, mas também demanda ter um freezer, um refrigerador, né? Mas vale a pena esse investimento aí até no equipamento mais velho, porque a gente usa ele pouco, ele não fica consumindo constantemente, então pode ser interessante para você também. No ambiente de casa, a gente instalou então esse controlador de temperatura na nossa geladeira, né? Ou no nosso freezer, no meu caso aqui é um freezer,
ele fica destinado praticamente para fermentação de cerveja, né? Na indústria isso é básico, não se produz cerveja sem controle de temperatura, mas isso acaba acontecendo nos próprios fermentadores, eles são fermentadores refrigerados, então é uma estrutura diferente, né? Mas determinante então na qualidade da cerveja. Existem leveduras que suportam altas temperaturas. Se você mora aí em regiões onde os termômetros não excedem aos 22 graus, é até possível arriscar produzir uma cerveja ale sem ter o controle de temperatura. Nos períodos de baixa temperatura, né, como à noite, a ação das leveduras ela possivelmente é menor, mas ela continua acontecendo. Então isso gera um certo estresse, por isso que a gente não tem uma padronização, mas sai uma cerveja, e eu já fiz cervejas sem controle de temperatura que saíram muito boas, mas recomendo as pessoas adquirir as leveduras mais resistentes, porque essa variação ela pode alterar e aí pode criar sabores bem desejáveis mesmo. Então, por exemplo, leveduras como Kveik, né, ela é um exemplo porque ela atua rapidamente em temperaturas altas, tá? Então ela faz uma fermentação rápida, o que favorece uma produção num período curto de tempo e implica em menos estresse para a levedura. Então é uma solução bastante interessante para a gente produzir em regiões mais quentes sem controle de temperatura. Cervejas lagers, no entanto, precisam de um controle. Não arrisquem mesmo fazer uma lager no isopor, eu já vi gente fazendo. Talvez seja possível, mas eu acho que é um trabalho muito grande e o controle não vai ser tão efetivo, podendo produzir ali sabores muito indesejáveis. Eu acho que é um custo muito alto para a gente arriscar de fazer uma lager. Nesse caso, eu indico até fazer uma cream ale, que é uma cerveja ale mais próxima de uma lager, que facilitaria você fazer sem controle a temperaturas mais quentes. Já aconteceu, gente, no meu processo de produção, eu ter cerveja, o meu refrigerador estragar, fazendo lager, e ela fermentar em uma temperatura mais alta. Ela estragou? Não chegou a estragar. Era possível beber. Mas ela ficou com um sabor muito diferente. Muito, mas muito longe de uma lager, tá? Não esterificou também, a gente não tinha um frutado, a gente não percebia, mas o sabor que aproximava lá no fundo era um sabor de solvente, tipo assim, uma acetona, bem leve, mas dava aquele saborzinho lá no fundo. Então ficou muito esquisito, tá? Não ficou uma boa cerveja. Portanto, dá para começar a produzir cervejas sem controle de temperatura, com leveduras Kveik principalmente, que eu recomendaria, antes de você adquirir aí todo o seu setup, aí, sua infraestrutura para produção com o controle de temperatura. Pessoal, revisando até aqui então a nossa produção de cerveja sustentável, nós planejamos uma receita de uma cerveja com gravidade original mais alta, que foi uma American IPA. Produzimos essa cerveja normalmente, só que nós não fizemos o mash out. Portanto, nós suspendemos os grãos, que é ainda em 67 graus, né? Guardamos o bagaço de malte para reutilizá-lo em uma outra braçagem. Então a ideia até aqui era de utilizá-lo para aproveitar aí o resto dos açúcares presentes no bagaço mesmo, que seria uma espécie de lavagem desses grãos, né? Mas também fazer uma nova braçagem com esses grãos para ver se seria possível ainda extrair alguns açúcares que de alguma forma não pudessem ainda ter sido extraídos, né? Se a gente não extinguiu todos os açúcares ali, consumiu todos na nossa primeira braçagem. Isso acontece muito, tá? Às vezes uma braçagem ela poderia durar aí bem mais de 1 hora, de 70 minutos, mas a gente já chega na nossa OG, a gente já desliga ali, mas pode ser que ainda tivesse algo mais a ser extraído. Depois nós fervemos e durante essa fervura, né, após, logo ao final dessa fervura, quando nós passamos o mosto para o fermentador, nós coletamos todo o trub dessa fervura, né? A gente sabe que ali está presente lúpulo, né? Uma série de outros sedimentos, mas está presente todo o lúpulo que a gente usou, caso nós não tenhamos usado um hop bag, né? Que foi o nosso caso, que a gente queria justamente reaproveitar. E nesse trub também, muitas vezes quando eu não quero passar nenhum tipo de sujeira,
a gente acaba deixando uma boa quantidade de mosto. No nosso caso, ficou em torno de 2 litros de mosto que nós deixamos. E aí era um mosto com uma alta densidade. Então isso iria facilitar até na correção também, numa possível correção nossa na mostura da próxima cerveja, a de reaproveitamento. E no resfriamento, nós ainda coletamos toda a água que passou pelo chiller. Essa água foi usada para limpeza da cozinha, lavagem do próprio chiller no final, né? E ainda sobrou para a gente lavar aí durante alguns dias a nossa varanda, onde as cachorrinhas acabam fazendo xixi aí diariamente. E além disso, nós também propagamos o fermento de forma que ele pudesse ser cultivado e utilizado em 4 ou 5 passagens posteriores a essa. E no outro dia, nós então elaboramos uma outra receita, a receita de uma cerveja chamada Trub Session, né? E para isso nós compramos apenas 1 kg de malte Pilsen, tá? Nós fizemos uma braçagem em 2 panelas. Em uma, nós adicionamos 5 litros de água, elevamos a temperatura, né, a 67 graus e ali nós sacarificamos 1 kg de malte Pilsen. Então só o malte Pilsen ficou ali. Ela ficou mais concentrada e na outra panela nós fizemos uma braçagem colocando 8 litros de água e utilizando todo o restante do bagaço. Nós imaginávamos, e isso acabou acontecendo, né, que a gente não teria uma absorção dos grãos, porque os grãos já estavam úmidos pela absorção das outras braçagens, ok? Então, nós utilizamos os 3 quilos 250 na realidade, né, do bagaço dos maltes da American IPA e utilizamos mais 2 quilos e 400 gramas de uma braçagem de uma outra cerveja que eu havia feito há 2 dias atrás, que foi uma cerveja Cult, né? E aí uma cerveja que não foi de uma grande gravidade, mas ela chegou a 1048, né? No final dessa braçagem, só com bagaço de grãos, nós conseguimos extrair aí uma gravidade original antes da fervura de 1023, 1024 por aí. Então ela foi uma boa braçagem, porque na fervura eu poderia corrigir isso, né? Mas quando a gente adicionou o mosto então da panelinha que estava com 5 litros, né, e passamos para ela, nós vimos aí que a gente já estava com uma OG de 1030 e tanto já. Então a gente já estava no perfil da cerveja. Então era possível a gente conseguir, com a fervura e o restante de mais 2 litros de mosto com alta densidade, a gente chegar já rapidamente. Por isso veio uma ideia de ferver mais rápido. Ao invés de fazer uma fervura de 1 hora, fazer uma fervura de meia hora, só para a gente chegar no perfil da cerveja mesmo, que a gente queria, que era uma cerveja de 4,5% de teor alcoólico. Então o mosto chegar ali por volta de 1045, 1048, para a gente estaria ótimo. E foi o que aconteceu. Com a fervura de meia hora, com o Trub, ela chegou o Trub com o resto de mosto também com a densidade mais alta, né, de 1058. Ela acabou chegando nessa fervura de 30 minutos em 1048. Então nós chegamos numa cerveja com um perfil totalmente diferente até do que nós imaginávamos, que era em torno de 1030 e tantos a 1045. A gente superou as expectativas. E a ideia de ferver 30 minutos, ela também faz sentido na questão do amargor, tá? Geralmente a gente chega a ferver o mosto até 90 minutos, né? Mas quando a gente começa a ferver mais, pode ser que venha um amargor um pouco mais astringente. Então eu mantive, como ele já havia sido fervido durante 60 minutos, eu pensei, se em 30 minutos ela chegar na OG que a gente quer, eu prefiro que seja assim, né? Porque aí eu vou ter uma fervura daquele lúpulo que estava nesse Trub de 90 minutos. Os 60 da primeira braçagem, mais 30 da segunda braçagem. Bom, nós provamos o mosto no final, ele estava com um amargor interessante, tá? Lógico que com o mosto a gente tem um dulçor maior e a hora que fermentar ela vai ficar mais amarga
Então ela ficou num perfil de uma Session IPA. Se a nossa ideia inicial era fazer uma Cream Ale, né, mais lupulada e tudo, deu para fazer uma Session IPA. Ficou uma cerveja muito interessante pelo perfil dela. A nossa expectativa é muito alta de sair uma cerveja de excelente qualidade. E nós também aproveitamos a levedura da propagação da American IPA que nós fizemos. Então, absolutamente todos os insumos foram aproveitados nessa braçagem. Por isso a gente chama de uma cerveja sustentável. E como eu já disse aqui, nós faremos ainda um vídeo, né, mostrando todo esse processo e a degustação, porque a gente não vai ter tempo até encerrar o curso de degustar essa cerveja aqui. A gente tem que entregar esses vídeos já produzidos, né? Então a degustação ela virá num vídeo extra dentro aqui do próprio canal Vilas Universo Cervejeiro. Gente, e com a fervura de 30 minutos, acabou que a gente teve um rendimento maior, né? Então não evaporou tanto, nós não tivemos tanta perda com a evaporação. A gente superou no fermentador, nós temos certamente mais de 10 litros. Com as perdas, talvez a gente tenha um rendimento de 10 litros mesmo de cerveja. E aí, o aproveitamento é muito bom. Então, a expectativa nossa agora é enorme para ver o sabor dessa cerveja. Porque até o momento, passo a passo, e o sabor do mosto que nós provamos no final estava excelente, estava dentro de um perfil de uma IPA. Então a gente vai entrar numa Session IPA, porque a gente vai ter uma IPA aí com menos álcool, né? Vai entrar dentro do perfil específico das Session IPAs e nós vamos ter um rendimento aí de cerveja pela nossa produção, né? Um custo-benefício. Essa cerveja saiu um custo de R$ 9,00. Então, se render os 10 litros como a gente está esperando, nós vamos ter uma cerveja produzida com 90 centavos o litro. Isso para mim era inimaginável. Eu sabia que era possível fazer, mas não imaginava que pudesse ter essa expectativa tão grande da gente fazer uma cerveja com uma qualidade tão alta. Então assim, o sentimento que eu estou agora é o sentimento de satisfação, né? É aquele sentimento que está tudo dando certo, né? Superando as expectativas, e aí a sensação que a gente tem é de que reaproveitar esses insumos, né, dá para a gente obter ótimos resultados. Eu vinha falando em bons resultados, eu estou falando que é possível a gente obter ótimos resultados, dependendo do planejamento e, obviamente, da experiência que a gente vai adquirindo nesse processo de reaproveitamento. A gente vai aprimorar nas nossas técnicas e a compreensão dos sabores, das misturas, das possibilidades. Então, a gente tem muito a crescer com esse processo. Quando a gente fala da indústria que já está fazendo isso, ela está fazendo isso porque ela viu um nicho, ela viu uma possibilidade, ela viu inclusive um mercado de uma cerveja que ela vai produzir com baixo custo e uma qualidade que é possível de ser abraçada pelo mercado, né? Então ela está vendo grandes possibilidades e com isso a gente vê cada vez mais possibilidades da gente investir na sustentabilidade na produção cervejeira. E alguns insumos desses que a gente usou, como bagaço de malte, eu ainda vou reutilizar novamente, né? Porque esses insumos, eles são passíveis agora de fazer pães de malte, né? Eu não consigo fazer com o tanto que sobrou, eu não consigo aproveitar tudo. Então, a estratégia da gente ter uma viabilidade, ter uma parceria, ela é muito importante, mas isso tem que ser construído, né? Com o tempo a gente precisa investir nessa possibilidade. Mas hoje eu vejo que é uma tendência que a gente tem que buscar realmente concretizar. E não acabou não, tá, gente? A gente ainda tem mais 2 aulas para frente. A gente ainda vai falar de outras questões sobre a sustentabilidade aí na produção cervejeira, para além da experiência que a gente realizou aqui. Na próxima aula nós vamos então mostrar a última etapa da produção, o envase. Vamos aproveitar para abordar outros temas associados como a limpeza e sanitização de todo o processo e depois passar por algumas dicas relacionadas à conservação da cerveja. Isso é importante para a gente, principalmente que a gente vai compreender melhor alguns processos que acontecem com as cervejas que nós compramos no mercado. Um abraço e até mais!